Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um encontro de jovens, né? A gente já tá fazendo presencial, mas deixa gravado aqui caso quem não puder ir, né, e gostaria de assistir os estudos, então fica gravado. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre a suficiência de Cristo, mas antes disso, vamos entregar esse estudo nas mãos do Senhor para que Ele nos abra o entendimento, né, e o coração. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo maior presente que o Senhor deu para a humanidade, Senhor, que foi o teu Filho. Senhor, te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender como nós encontramos, Senhor, tudo o que precisamos em Cristo, ó Deus. Ele é o maior presente, Senhor, porque nele temos a resposta para todos os nossos dilemas. Então, nos ajude, Senhor, a vê-lo dessa forma. Que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, e o nosso coração para poder, Senhor, vermos a glória do Teu Filho, Senhor, e encontrarmos nele, Senhor, a fonte da vida, Senhor, e toda a plenitude, Senhor, que precisamos. Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê fé, Senhor, nos dê um coração que queira te buscar, Senhor, um coração que não queira apenas estar preso nessa vida, Senhor, mas um coração que deseje realmente os maiores tesouros, Senhor, celestiais, Senhor, que estão escondidos no Seu Filho, ó Deus. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu falei, nós vamos tratar hoje da suficiência de Cristo e como eu orei também, gostaria de demonstrar como que Cristo ele é o maior presente que Deus deu para a humanidade. E por que isso, né? Que em Cristo todos os dilemas da nossa vida são respondidos. Nós temos a resposta para todos os problemas e dificuldades que nós temos, nossos dramas, a gente encontra a solução em Cristo. Eu separei alguns exemplos, por exemplo, a questão do nosso sustento, né? Como que Cristo é o suficiente para nós com relação ao nosso sustento. Também como que Cristo é o suficiente para nós na hora de enfrentar a morte, né? Nós estamos aí numa pandemia em que muitos têm morrido, né? E também gostaria de falar sobre como que Cristo é o suficiente na hora de lidar com as nossas mazelas espirituais, né? O pecado, a incredulidade, a apatia, né? Tantas dificuldades espirituais que nós temos. E a primeira delas, que é com relação ao nosso sustento, eu gostaria de usar ali a passagem de João 6, em que Cristo alimenta uma multidão. Não sei quantos conhecem essa passagem, mas eu vou resumir ela brevemente aqui. Muitas pessoas iam levar os enfermos para Jesus curar, né? E Jesus curava as pessoas, e elas se acumulavam, né, para seguir ele. E aí chegou num ponto em que a gente tinha juntado quase 5.000 pessoas e Cristo não queria despedir essa multidão toda sem que eles comessem, né? Porque eles tinham que andar muitos quilômetros, né, para voltar para suas casas. E Cristo não queria que elas, né, desmaiassem no caminho, que elas tivessem dificuldade, né? Você não come e faz exercício, acontece o quê, né? Sua pressão cai, você fica fraco. Cristo não queria que isso acontecesse. Então ele fala para os discípulos, nós precisamos alimentar esse povo aí. Para até os discípulos, né, ficar meio sem procurar o que fazer, mas Cristo sabia o que ele ia fazer, né? Então os discípulos vêm para ele com 5 pães e 2 peixes, é o que a gente tem, né? Que eles conseguiram de um rapaz lá, de um menino. E aí Cristo fala para os discípulos, faz o povo se assentar, e ele começa a partir ali, né, o pão e o peixe, de forma que de 5 pães e 2 peixes ele alimenta uma multidão de quase 5.000 pessoas. Aí você para e pergunta, como que isso vai me ajudar hoje, no meu sustento? Nós estamos numa fase da vida em que a gente precisa começar a andar com nossas próprias pernas, né? Sendo sustentado pelos pais, na infância e na juventude, a gente precisa começar a defender o nosso, né? A quitar as nossas coisas, né? Comprar as nossas coisas, nosso próprio esforço, fruto do nosso trabalho. Mas vamos usar a analogia dessa passagem que é do seguinte, que acontece com nós, porque até então, né, na nossa infância, nós éramos sustentados pelos nossos pais, né? O Senhor nos sustentava através dos nossos pais. Então olha aqui nessa passagem, ali, principalmente na passagem de Mateus, que é mais detalhada, Mateus 15, fala ali que tinha homens, mulheres e crianças
Você imagina as crianças pequenas ali, muito provavelmente os pequenos não tinham nem condição de entender o que estava acontecendo ali naquela situação em que Cristo alimentou aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. Eles não tinham, seus pais davam para eles, né? Pegavam ali do cesto, davam para eles não tinham a dimensão daquilo, né? O entendimento do que tinha acontecido, né? Os adultos sabiam, né? Os adultos tanto é que tentaram proclamar Jesus rei depois. Os adultos viram e perceberam o que tinha acontecido. As crianças provavelmente não, né? Não tinha nem entendimento para isso. Só pega ali e come. E isso é conosco quando a gente é pequeno, né? A gente não vê de onde vem as coisas, né? Os pais até falam, vocês acham que brota na geladeira a comida? Né? Então, quem já não viu isso, né? Então, ou que dinheiro cai do céu, né? Vocês acham que cai do céu? Então, a gente pensa mais ou menos assim, né? A gente não sabe de onde vem, né? Só sabe que nossos pais nos dão essas coisas. E aí a gente vai crescendo e a gente vai ouvindo nossos pais falarem, né? Ah, não, o Senhor me abençoou aqui, o Senhor me deu isso, nós temos isso porque o Senhor nos deu. E a gente vai começando a aprender isso na teoria, né? A gente vai começar a observar essas coisas. E aí chega na juventude e é a nossa vez, né? Agora a gente tem que defender o nosso. Então o Senhor, ele começa a deixar de nos sustentar indiretamente através dos nossos pais e começa a nos sustentar diretamente, né? A gente, em vez de pegar o nosso sustento dos nossos pais, vai agora diretamente das mãos do Senhor, a gente pega. Então é isso para dizer aqui para quem está ansioso. A diferença é essa, basicamente, é que antes você pegar o sustento da mão dos seus pais, você vai passar a pegar das mãos do Senhor. Acho que os jovens mais velhos aqui entendem, conseguem ver isso melhor, né? Como que o Senhor provê para nós, a gente, muitas vezes, o que a gente tem não é o suficiente, por exemplo, por mês, mas milagrosamente dá lá. Você pensa, nossa, Deus, consegui, né, cumprir minhas obrigações, você fica bobo, assim, de como o Senhor provê nas pequenas coisas, né? E você acha que não vai dar, mas acontece algo ali que você consegue. Então a gente já começa a experimentar isso, né? De forma real, se torna muito mais real para nós agora, na juventude, isso de que Cristo, que nós somos sustentados pelo Senhor também, né? Que Cristo, ele é a fonte. Sustenta, igual na situação ali, tanto as crianças que não entendiam como os adultos que entendiam, todos eles foram sustentados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor. O Senhor sustentou a todos, né? E assim é hoje. É o mesmo Senhor que sustenta, só que antes ele sustentava através dos nossos pais, agora ele vai nos sustentar de forma direta, através do nosso trabalho. Alguma coisa acontece, você vai conseguir um trabalho que você achou que você não ia conseguir e ele vai te sustentando dessa forma, né? E até a gente vê isso na pandemia, principalmente agora é uma situação que a gente vê muito isso, né? Esse mesmo milagre sendo repetido, né? O Senhor fazendo esse milagre, né? Só todo dia, né? Durante essa pandemia, principalmente, a gente consegue ver mais nítido. Porque não há razão para desespero para nós, porque dele são todas as coisas. Então ele é dono de tudo, não tem nada nesse universo que ele fale, não, isso não é meu, é tudo dele. Então ele que foi capaz de nos sustentar através dos nossos pais, ele é plenamente capaz de nos sustentar sem os nossos pais. Então é ele que sustenta, né? Não foi os adultos ali que arrumaram aquele sustento, não foram, foi Cristo que tinha dado. Não adianta a gente perder a paz com isso, ou a gente gastar toda a nossa vida para conseguir essas coisas, para conseguir tentar enriquecer, para tentar, sabe, mesmo defendendo o nosso sustento, como se isso fosse um peso só nosso de carregar. Não é. Cristo, ele mesmo esses, ele carrega conosco. Eu gostaria de ler Salmo 127, o verso 2, que o Senhor fala que a palavra nos fala. Olha só, diz a palavra do Senhor: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então por isso que Cristo fala: buscai primeiro o reino de Deus, que essas coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você dorme, o Senhor está provendo, ele trabalha enquanto a gente dorme. Então a gente vê isso, a gente tem visto isso na pandemia, quantas pessoas não se esforçaram tanto para conseguir as coisas, e aí veio a pandemia, elas perderam tudo. Quantas pessoas tinham pouco, chegou a pandemia, eles foram mais afetados ainda, mas ainda assim,
de alguma forma que eles não conseguem explicar. Na nossa igreja tem famílias assim, eles não conseguem explicar, mas o Senhor tem sustentado há 1 ano e meio. Eles conseguem cumprir suas obrigações, eles não sabem como, mas conseguem colocar alimento. Nada mudou, porque o Senhor, mesmo o Senhor que sustentava antes da pandemia, está sustentando durante a pandemia. Quantas famílias não têm saído ilesas dessa pandemia em todas as situações? Aqui em casa mesmo, todo mundo, nosso trabalho continuou, e outros mesmo os que perderam o trabalho, o Senhor continuou sustentando. Você vê que não é a nossa ansiedade que nos sustenta, que vai, né? Ou você perder a sua paz com isso. Cristo tem sustentado e Ele continua sustentando. Ele é o dono de tudo, né? Então, Ele fala muitas vezes para não ficarmos ansiosos com essas coisas, né? Que Ele fala, não, meu Pai no céu, Ele sabe que vocês precisam dessas coisas, não pare de se preocupar com isso, né, de perder a sua paz por causa disso. Trabalhe que o Senhor vai te suster, né, Ele vai te direcionar, né, com relação ao seu trabalho, Ele vai te direcionar de forma que você vai ser sustentado, que Ele vai te prover tudo, né, que você precisa. E não fica focado nisso. Aquela multidão que estava seguindo Jesus, depois Cristo fala para eles, né? Porque ele viu no coração das pessoas, Ele é Deus, Ele sabe o que tem no nosso coração. Que as pessoas estavam seguindo Ele por causa do alimento. E aí Ele fala, olha, eu não vim só por causa disso. Aliás, não é esse o objetivo de eu estar aqui, né? Ele provê essas coisas porque Ele sabe que a gente precisa. E ele proveu para aquela multidão porque sabia que precisavam, mas Ele fala para a multidão, olha, eu sou o pão da vida, né? Eu vim aqui para que vocês tenham vida, eu vim para isso, para nos tratar das nossas mazelas espirituais e nos dar a vida eterna. Ele fala ali, né, de comer da carne dele, de beber do sangue dele, que ele está falando ali da cruz, né? E aí o povo não queria aquilo, só que estava preocupado só com as coisas terrenas, só com a alimentação, com a barriga deles. E aí eles perderam o maior tesouro, né? Porque eles não estavam preocupados com o maior tesouro, só estavam preocupados com a necessidade imediata deles, em vez de se preocupar com as questões eternas, né? E aí quando Cristo fala, olha, o compromisso aqui é muito maior do que vocês estão pensando, não vim aqui só para ficar dando para vocês de comer, eu vim porque eu sou o pão do céu. Aí as pessoas começam a falar, duro esse discurso, né? E começam a abrir mão, né? A sair dele e deixam de segui-lo. Então que a gente não seja assim, né? Porque senão a gente fica igual uma pessoa que encontra o gênio da lâmpada e pede um pastel. Então, né? Você tem Deus diretamente, acesso a Deus, e você vai se preocupar apenas com coisas terrenas. Né, que a gente possa não deixar essas coisas tirar a nossa paz, né, e realmente trabalhar por coisas maiores, né, por coisas melhores, que são os tesouros que Cristo quer nos dar. Bom, também quero falar com relação ao medo da morte, porque isso tem muitos têm sofrido com isso, né, e é triste quando a gente vê crentes vivendo aterrorizados, como se fossem pessoas do mundo, né, como se elas fossem ovelhas sem pastor, com medo da morte, com medo da pandemia, não tem medo de sair, tem medo de tudo. E eles não, eu sei que as pessoas do mundo, elas têm razão de se sentirem apavoradas, porque o tempo que eles têm é agora. A morte é o que separa eles do juízo, e as pessoas instintivamente elas sabem no coração delas que existe um Deus e que elas vão ter que prestar contas. Isso é algo que as pessoas sabem no seu íntimo, né? Por mais que elas tentem negar e lutar contra isso, é algo que no íntimo delas a consciência avisa, né? Mas nós não temos problema com a morte, porque Cristo ele é o herdeiro de toda a criação, e ele transformou a morte de nossa inimiga em nossa amiga. Tanto é que Paulo fala, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, para Paulo, a morte não era inimigo dele. Inclusive, Paulo chegou ao ponto dele falar que ele preferia partir e ir ficar com Cristo, né? Morrer e ficar com Cristo, mas que não cabia a ele decidir isso. Então, é a mesma coisa. E Cristo, ele demonstrou várias vezes ter poder sobre a morte, tanto ressuscitando outros, quando levantando ele mesmo, né? Ele mesmo sendo ressuscitado dos mortos.
Então você vê que a morte não é um problema para ele. E tem mais, ele não perde isso. Nenhuma das ovelhas de Cristo vai se perder, vai morrer por descuido. Ele está sempre, né, atento. E a morte não é páreo para ele. É ele quem decide quem vive e quem morre. E quando ele decidir, ele até fala, não adianta vocês ficarem ansiosos com a vida de vocês, que vocês não conseguem aumentar nem um dia sequer na sua vida. Então não importa, a gente viu isso na pandemia, quantas pessoas seguiram todos os protocolos, ficaram em casa, sabe, tinha medo de sair, medo de fazer tudo. Em suas casas pegaram o coronavírus e morreram. Quantas pessoas a gente não conheceu, não via, que a gente falava, não, se esse cara pegar, ele vai morrer, sabe? Uma pessoa já tem diabetes, pressão alta, câncer, tem todo tipo de problema de saúde, a gente pensa, não, se pegar vai morrer. O cara pega e não acontece nada, sai ileso. E quantos jovens fortes nós não vimos aí, não tivemos notícias de pessoas que, né, sabe, ainda muito jovens, simplesmente morreram, sem ter nenhuma comorbidade nem nada. Então é Cristo quem decide, a criação toda é dele. É ele que decide quem vive e quem morre. Sabe, a gente brinca e fala que a senha, se chamou sua senha, é você? Pois é, a senha está na mão dele. É Cristo que escolhe. É verdade que a palavra também fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, para quem pensa, então eu vou sair lambendo corrimão por aí, porque Cristo é quem decide, né? E ele não perde as suas ovelhas por descuido, mas também fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, não o tente, não saia lambendo corrimão por aí. Martinho Lutero viu no tempo da peste negra, e ele falava, né? Falou, olha, eu vou deixar o ar arejado, né? Deixar limpo as coisas, mas ele não deixava de fazer as coisas dele por causa da epidemia mortal que era a peste negra, que tinha lá, que era muito pior do que essa que a gente tá passando, né? Mas ele não deixava de fazer as coisas dele, porque ele sabia que as mãos dele, a vida dele estava nas mãos de Cristo, ele que decidia, né? Quando chamar o Martinho Lutero. E assim, nós também devemos viver, né? Tomando cuidados, mas não assim, de forma que isso nos tire a paz, né? Que a gente deixa de fazer as coisas que nós temos que fazer por causa disso, né? Porque no fim, quem decide é Cristo. E não importa se você vai estar na sua casa, se você não vai. Se for sua hora, é sua hora. Então, às vezes, chega a hora, quantas pessoas a gente não vê que falecem em casa, né? Pessoas que a gente pensa, nossa, tu jovem, de repente é chamado, é a senha, Cristo chamou a senha dele, então ele vai. Então que a gente não fique ansioso com isso, né? E que a gente saiba que nossas mãos estão nossa vida está nas mãos de Cristo, e ele é muito mais misericordioso que a gente. Bom, também quero falar ao principal, né? Que foi que Cristo realmente veio para realizar, que é a nossa vida espiritual, né? Que na verdade, nós nascemos mortos, né, pelos nossos delitos e pecados, e esse é algo que Cristo veio realmente resolver. Nós temos 3 grandes inimigos, né, que é o pecado, a morte e Satanás. Então, Cristo veio porque nós não tínhamos condição de vencer esses inimigos, né? Então Cristo veio justamente para vencer esses inimigos por nós. Então, que é o pecado. Então, às vezes, você pode estar se perguntando, eu gostaria, né, matutando consigo mesmo, eu gostaria de crer. Como eu vejo tantas pessoas crerem, elas creem, de coração na ressurreição, elas creem de coração nos milagres que Cristo faz. Elas têm comunhão com o Senhor. Como que eu faço? Por que eu não consigo ter comunhão com o Senhor? E eu vejo tantas pessoas terem. Ou, eu tenho esse pecado, eu não consigo me livrar dele. Como que eu posso ser livre? Então todas essas respostas, para todos esses dilemas, também tem a mesma resposta, que é Cristo, né? Eu não tenho fé, mas a fé não vem de nós, ela não vem do esforço humano, não importa o que você faça, a fé ela é um dom de Deus, a palavra fala. E Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé, como a palavra também fala. Então, se você não tem fé, peça a Ele, é Ele que dá. Nós não temos nada mesmo, nós não temos capacidade de fazer nada. Nem de crer, nem arrependimento, nada vem de nós. Quem dá tudo isso é Cristo, Ele dá o arrependimento, Ele dá a fé. Então, se você não tem essas coisas, peça para que Cristo te dê. Senhor, eu não consigo crer, eu tenho essa dificuldade, eu sou incrédulo, meu coração é duro.
Entrega essas coisas na mão dele, peça para que ele te ajude, porque ele sabe, que conhece seu coração e ele sabe como resolver esses problemas que nós temos. Ele tem o poder e a disposição para fazer isso. Então o pecado te aprisiona, Cristo tem poder sobre o pecado. Quem se lembra aqui da passagem do Zaqueu, em que Zaqueu era um publicano, né, o chefe dos publicanos, né, corrupto, muitos deles, né, era conhecidamente corruptos, né, amavam ganhos ilícitos, né, ganhos de corrupção. E Zaqueu não era diferente, mas Zaqueu quis encontrar Cristo. Ele sobe na figueira enquanto Cristo passava, porque ele era pequeno, não conseguia ver através da multidão, e ele sobe na árvore. E Cristo olha para cima e vê ele lá e chama ele pelo nome: Zaqueu, desce aqui, que eu vou ficar na sua casa. Então, desse encontro de Zaqueu com Cristo, o ganho ilícito que antes Zaqueu amava, agora ele quer distância daquilo. Ele até fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Tipo, eu não quero nada a ver com esse pecado mais, eu não quero mais ganho ilícito. E assim é o pecador que se encontra com Cristo. O pecado que antes ele era importante para ele, que antes o escravizava, que ele amava e não conseguia se desvencilhar, Cristo ele faz com que esse pecador olhe esse pecado e ache esse pecado odioso. O pecado que antes ele amava, agora é odioso, agora ele tem vergonha, ele não quer mais. Então, Cristo tem poder para fazer isso. O Zaqueu ali, ele viu que Cristo era muito maior, Cristo era muito mais precioso do que os ganhos ilícitos. Então ele, sabe, eu não quero isso, eu prefiro Cristo, eu prefiro ter a Cristo, né, do que ficar com esse pecado. E a gente vê Paulo falar isso, né, que para ele tudo nessa vida se tornou esterco, como esterco para ele, porque para ele Cristo era muito maior. Ele queria ganhar Cristo, essas coisas do mundo, essas coisas terrenas. Tudo para ele já não valia mais nada, né? O importante para ele era ganhar a Cristo. E assim é com todo pecador que encontra Cristo, né? Aquele pecado que ele achava importante, que consumia a vida dele, ele já não quer mais. Ele consegue ter força para soltar o pecado. O pecado que ele não conseguia se libertar, agora ele não quer mais saber. Então Cristo tem poder para isso e nós passamos a querer a Cristo mais do que o pecado, porque em Cristo nós encontramos deleites muito melhores, né? Existe aquele pensamento do mundo em que, nossa, que chato, né, seguir a Deus, né? Que chato isso, ser crente. Mas não, Cristo tem sabe, o mundo busca prazeres, né, que passam, o deleite que nós procuramos em Cristo, que nós temos em Cristo, são eternos. Então eles são muito melhores, de forma que o pecador que encontra com Cristo, ele quer ficar longe do pecado, ele não quer mais aquele pecado que ele amava. Então, que nós possamos pedir, orar dessa forma, para que a gente possa conhecer a Cristo como Paulo, de forma que a gente também, os pecados que a gente tem, que a gente ama, que sabe, são difíceis para nós soltar, que nós possamos ver a Cristo tão precioso como Paulo viu, né, de forma que a gente quer ficar mais longe do pecado possível, porque a gente prefere Cristo e a gente não quer se associar com aquilo que Cristo odeia, né? Não queremos ter comunhão com o pecado, sendo que Cristo odeia o pecado. Então, quanto mais a gente amar a Cristo, mais avessos ao pecado a gente vai se tornar. Então, Cristo também é a resposta para nossas mazelas espirituais, seja elas qual forem. E a melhor parte, né? Cristo nos conhece intimamente, então ele sabe como tratar com a gente. Ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos medos, e ele sabe como nos curar, né? Ele não só sabe como nos curar, mas como ele tem poder e a disposição para fazer. Gostaria de ler Lucas 4, no verso 40. Olha só que a palavra do Senhor diz. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias levavam a Jesus, né? E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Então Cristo não é igual a gente, né? Vem alguém necessitado, precisando da gente, muitas vezes a gente dá as coisas mas para se livrar da pessoa, né? Nós temos um coração duro, assim. Mas Cristo não, ele tem compaixão, ele para atender cada um. Então a gente muitas vezes pensa, ele não vai me ouvir, mas ele vai te ouvir sim. Ninguém nunca foi aos pés de Cristo e voltou de mãos vazias. Então que todos nós, né? Que seja qual o dilema que você tenha, que você
vá a Cristo, que você insista, né? Porque a gente vê aqui também nos evangelhos, algumas pessoas ele demorava mais para responder, não porque ele não queria atendê-las, né? Mas porque ele queria ver se a pessoa realmente queria aquilo, quanto que aquela pessoa estava disposta a insistir com ele, né? Pelo que elas queriam. Então que a gente possa também lutar com o Senhor como Jacó lutou, até e falar, Senhor, não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Então que o Senhor nos dê essa garra, essa insistência, né, de pedir até que o Senhor nos dê e nunca ninguém volta dos pés do rei sem voltar com algum tesouro. Então que a gente possa lutar também por esses tesouros que nós precisamos, amém? Bom, até o próximo então encontro de jovens, que o Senhor nos sustente até lá também, né? E vocês ignorem aí a Lili atrás. Amém.